Parabéns a cada mulher que se dispôs a aprender, que se dispôs a estar aqui nessa noite. A Catalmed fica extremamente feliz e eu quero que vocês ganhem esse conhecimento através do conhecimento da Dulce. Dulce, é com você. Gratidão, pessoal, que honra para mim estar aqui com vocês. Saúde. Gratidão, gratidão. Que Deus abençoe a todos vocês pelo reconhecimento, porque nós amamos o nosso trabalho, nós amamos reequilibrar a saúde das pessoas com a suplementação da Catal Medic. Pessoal, lápis ou caneta e papel na mão. Lembro que eu comentei na última aula, nós precisamos ativar o córtex de aprendizado, de conexão cerebral. Muito bem, Bruno, coloca para gente na tela o nosso material maravilhoso de hoje. Rapidinho aqui para vocês, um pouquinho da minha história. Há 18 anos eu trabalho com a suplementação quântica da Catal Medic. Eu cuido, gente, hoje são mais de 50 grupos de profissionais da área da saúde, aqui não só da minha região, mas do Brasil todo. E eu amo tanto essa área que eu já estou no segundo ano de biomedicina. Eu quero trazer mais conhecimento científico e vocês vão perceber essa diferença hoje na nossa aula. Saúde feminina potencializada. Vamos aprender independentemente da faixa etária, ok? Nós já fomos criança, nós já fomos adolescentes, hoje nós somos adultas, mas nós ajudamos a reequilibrar a saúde de qualquer faixa etária, em qualquer disfunção. E a Catal Medic, eu sou muito grata a Deus por nós termos nos encontrado nesse universo de possibilidades, porque há 18 anos eu uso o Catal Medic e sou muito grata porque eu consegui reequilibrar em mim muitas disfunções usando essa suplementação maravilhosa. Olha a garantia que nós temos. ISO 9001, ISO 14001, o que que é isso, gente? Qualidade. Você está usando, você está colocando no seu organismo, indicando para as pessoas que você ama, para os seus pacientes, matéria-prima de qualidade. Você tem certeza que as outras suplementações não são resíduo industrial? Toma muito cuidado. Dependendo da suplementação que você coloca no seu organismo, ela gera disfunção. É por isso que essa certificação de qualidade séria é muito importante. Combinado? A suplementação que você usa é matéria-prima de alta qualidade, como a Catal Medic, ou é resíduo industrial? Não vale a pena. Não vale a pena, porque aquele resíduo industrial, ele é cumulativo, juntamente com a oxidação que nós vivemos hoje, poluição eletromagnética, a poluição no ambiente de um modo geral, esse resíduo industrial, ele pode dar o start e desenvolver muitas disfunções no seu organismo. Vamos usar coisa de qualidade, coisa que nós conhecemos há 18 anos. Lembra que eu já comentei? Lá em 2012 eu desenvolvi uma isquemia cardíaca e eu usei suplementação. Olha, a melhor coisa que tem é você usar e sentir a diferença na pele. E eu trouxe aqui vários produtos que eu usei lá na época. Eu certifico que funciona e rápido. A gente percebe o desenvolvimento rápido no nosso organismo. E nós vamos começar hoje. Eu vou falar rapidinho, porque tem muita matéria, muito conhecimento quântico. Um detalhe você está sabendo que no final da live nós vamos presentear um de vocês. Tem que estar aqui na live junto conosco, certo? Um de vocês com um kit maravilhoso que a Catal Medic elaborou, vários presentinhos dentro ali, e também nós vamos presentear um de vocês, uma de vocês, com um curso Método 4D,
Manda o link para os seus amigos, chama mais gente, avisa. Olha, a Catal Medic vai presentear com um kit especial e também um dos participantes vai ganhar uma vaga para entrar no curso Método 4D, que é o curso que eu desenvolvi totalmente online, que nos ensina a trabalhar com os florais quânticos, com a suplementação quântica da Catal Medic. Combinado? Manda o link aí, traz 3 amigos. Sabe por quê? Essa pessoa, com o conhecimento que ela vai adquirir no método 4D, ela vai ajudar outros irmãos, outros seres humanos que estão sofrendo, estão doentes com alguma disfunção. Você que já fez o meu curso, você sabe o que eu estou dizendo. Inflamação crônica, um inimigo que pode ser vencido. Quando nós falamos sobre inflamação crônica, nós nos lembramos de algumas disfunções que cursam nesse terreno. Obesidade. A obesidade é uma doença metabolicamente inflamatória. Os adipócitos, eles ficam inflamados e o tecido adiposo começa a liberar toxinas e prejudicar ainda mais todo o metabolismo. Diabetes tipo 2, síndrome plurimetabólica, doenças cardiovasculares, doenças hepáticas não alcoólicas, a esteatose hepática, grau 1, grau 2, grau 3, perigosíssimo, pode partir aí para uma cirrose e prejudicar todas aquelas enzimas importantíssimas, TGO, TGP, a glutationa, antioxidantes preciosíssimos que nós precisamos estar em dia, precisamos dessas enzimas no nosso organismo. Como reequilibrar? Com a suplementação da Catal Medic. Vamos começar com a dica da desinflamação, a suplementação que desinflama. É importante você saber que esse laboratório que Deus colocou dentro de nós, ele precisa ser respeitado e obedecido. Nós não podemos fazer do nosso jeito. Ele tem uma maneira de funcionamento. Ele já foi programado para funcionar da maneira correta. Então, nós precisamos ficar atentos e respeitar não só a fisiologia, mas também esse laboratório fantástico que Deus colocou dentro de nós. A inflamação é uma parte importante da resposta imunológica do nosso organismo. O excesso é prejudicial, principalmente quando ele encontra ali dentro do organismo várias disfunções. A inflamação é um mecanismo de defesa do organismo. Ela destrói, ela dilui, ela isola ou sequestra o agente agressor e abre o caminho para os processos reparativos. Olha as fases aqui da inflamação. Nós sempre enxergamos o ser humano, não a doença. Nós sempre adaptamos, individualizamos o protocolo àquele ser humano, levando em conta o funcionamento desse laboratório celular. Questão do sono, a questão intestinal, a reeducação alimentar, a ingesta de água na quantidade correta, a qualidade dessa água, a prática de exercícios, são situações que não tem como negociar com o nosso terreno biológico. Faça o que tem que ser feito. Passe essa firmeza para o seu paciente, ok? A primeira suplementação quântica que nós vamos usar para desinflamar esse organismo é o VitaCard. E poucos profissionais sabem que o VitaCard ele age numa abrangência tão grande dentro do organismo. Eles sabem que até pelo nome eles associam com disfunções cardiovasculares, disfunções ali do aparelho cardiovascular, cardiocirculatório. Na verdade, vem comigo. Olha que interessante, e eu sei que esse material vai ficar aí no site da Catal para você pesquisar e estudar depois. O
que foi colocado dentro do VitaCard, essa suplementação alimentar de primeiríssima qualidade? N-acetilcisteína. Contém enxofre, é um precursor da glutationa, que é a mãe de todos os antioxidantes, neutraliza radicais livres, é anti-inflamatório, protege o fígado, é neuroprotetor, retira metais pesados e venenos. Fala para mim, você sabia disso? Dessa abrangência toda? N-acetilcisteína está ali, olha, na composição do VitaCard. Coenzima Q10, maravilhosa. Nós sabemos que leva energia para dentro das mitocôndrias celulares. Mas olha o detalhe: inibe a expressão do gene NF-κB relacionado à inflamação e estimula a expressão de genes que suprimem a inflamação. Pessoal, isso é muito grande, isso é muito poderoso quando nós conhecemos a composição dos produtos da Catalmedic. Vitamina B6 reequilibra a homocisteína, que é marcador inflamatório independente. A B6 ainda, ela trabalha a inflamação, doenças crônicas, artrite reumatoide e o câncer. Ainda temos dentro do VitaCard o metilfolato, que age no imunológico e também reduz a homocisteína. E a metilcobalamina? Gente, olha o grupo metil se apresentando aí, olha a metilação do organismo, a importância de nós reequilibrarmos esse laboratório celular. O que que acontece? Aumenta o fluxo de aminoácidos sulfurados, favorece a produção do doador universal de metil e aumenta a capacidade de metilação das células. Eu observei que em uma das palestras, uma participante perguntou sobre a metilcobalamina. Sim, é lógico que nós temos na nossa suplementação hipermetilação de regiões reguladoras. Olha o poder disso dentro do organismo do seu paciente. Impede a expressão de genes inflamatórios. Percebeu? Percebeu a importância do VitaCard em todos os processos inflamatórios? Ou você achava que VitaCard era só para disfunção cardiovascular, cardiocirculatória? O VitaCard foi uma suplementação quântica que eu usei quando eu produzia a isquemia cardíaca. E uma das sensações que eu tinha quando eu usava, ele reequilibrava 100% a angina, a dor que eu sentia no peito, que eu nunca tinha sentido até então, e era terrível porque me colocava em confronto com a morte. É uma sensação horrível. Por isso que vale a pena a gente fazer o que é correto pela nossa saúde e contribuir para a saúde também das outras pessoas. VitaCard, a gente vai falar mais dele, sabe por quê? Ele entra, então, na inflamação crônica de qualquer etiologia. Olha a importância dessa suplementação de qualidade. Muito bem, o VitaCard aqui, então, né? Trazendo mais um pouquinho para a saúde cardíaca, angina, doenças crônicas e o equilíbrio da homocisteína. Segunda suplementação quântica usada em inflamações, o multicatal. Gente, eu sou apaixonada pelo multicatal. Olha, para você ver que eu estou falando a verdade, eu sempre mostro nas minhas lives o multicatal. Sabe por quê? Ele te dá energia, ânimo, disposição, independentemente do horário que você ingere. E é uma suplementação, é um multivitamínico que você pode usar à noite, porque ele não interfere na questão da melatonina, naquelas etapas do sono. É por isso que todas as noites que eu tenho evento e saindo daqui dessa aula hoje, nós vamos participar de uma despedida de amigos que estão indo para Pernambuco. Tem alguém aí do Pernambuco? Coloca a mãozinha aí no chat para gente.
Então, eu preciso de muito ânimo, de muita disposição. Na realidade, as pessoas me perguntam, Dulce, no seu dia a dia, você é animada? Sim, pessoal, eu tenho gêmeos de 15 anos que ainda dependem de mim. A minha mãe, de 88 anos, que eu cuido. Eu tenho 5 irmãos, né? E os que moram aqui próximo se entregam mais em cuidar, né? E como eu sou a única filha, então aqui perto, na mesma cidade, eu levo para médicos para fazer exames. Tem a empresa, né? A nossa empresa. Eu faço faculdade de biomedicina. Então, são muitos, muitos desafios, são muitas situações na minha vida. Eu não sei como tem pessoas, adultos, que vivem sem a suplementação. Eu sinceramente não sei. A gente vai ver algumas situações aqui, a importância de você suplementar. A realidade é que, por mais que você se alimente super bem, o solo está totalmente depletado. Nós não temos mais a quantidade de minerais que nós tínhamos antes, por isso a importância da suplementação. Olha aqui, eu trouxe até a farmacinha aqui de casa para te mostrar o que a gente tem. Isso aqui não falta, sabe por quê? Gente, o horário do dia mais difícil para mim é à tarde. Eu parece que a minha energia foi drenada. E em algumas situações em que o seu paciente ele se encontra totalmente depletado de energia, de disposição física, é muito importante você administrar um sachê do multicatal pela manhã e um sachê à tarde, porque muitas vezes apenas um sachê por dia é para você manter a saúde, manter a homeostase, o equilíbrio. Mas quando existe uma demanda maior, muitos afazeres no dia, como é o meu caso, e lembra que eu te falei que eu atendo 50 grupos de profissionais, atendo como? São de várias áreas. E eles me fazem perguntas, né? Ah, tem o curso também online que eu faço as lives, né, para responder as dúvidas dos alunos. Mas eu amo isso que eu faço, eu amo, amo, porque a gente vê o resultado, a gente vê como que Deus usa a gente como instrumento para levar qualidade de vida e saúde, e muitas vezes conhecimento quântico que salva vidas, ok? Várias situações assim. Então, é muito importante você suprir essa energia. Quando o cortisol é muito elevado, adrenalina, aquela agitação, muitos pacientes estão em falência adrenal, você precisa alimentar, você precisa socorrer não só a saúde física, mas a saúde mental. Você precisa alimentar as células. Porque se você não fizer isso, você desgasta o imunológico, as interleucinas, os macrófagos, os linfócitos. E quando isso ocorre, essa baixa imunológica, você abre portas para bactérias, para vírus, para outras disfunções. Então, o multicatal, eu quero que você veja os detalhes, o que nós temos dentro do multicatal. Olha porque ele é tão maravilhoso. Ele tem todas essas vitaminas, ele tem glutamina, que alimenta os enterócitos, joga o imunológico lá na estratosfera. Ele tem magnésio, ele tem vários aminoácidos aqui, ele tem óleo de coco, ele tem coenzima Q10. Olha a energia equilibrada que esse multivitamínico ele promove no nosso organismo. Deficiência nutricional, pós-cirúrgico, 2 sachês ao dia. Lembra? Uma carga extra de energia, não só para manter a homeostase, mas para acelerar ali os fibroblastos no fechamento, daquele tecido que sofreu um dano, a importância de você nutrir o organismo dessa pessoa. Ele foi desenvolvido para quem fez a bariátrica, porque ele aumenta a absorção de tudo que a pessoa ingere. Mas quem hoje em dia não tem dificuldade em absorver vitaminas e minerais? Todos nós, ok? Integridade da parede intestinal muscular. E olha a dica aí: astenia severa.
dê a dose correta. Um sachê vai ajudar, dois vai fechar o quadro do seu paciente. Um detalhe: se algum paciente reclamar para você sobre o gosto do multicatal, ele pode ser colocado dentro de um liquidificador com água, com uma fruta, com suco de uva, com coisas saudáveis. Mas analise os hepatócitos, o fígado desse paciente. Nós temos aqui na Catal Medic várias vitaminas, vitamina C, vitamina K2, vitamina D, que pode detoxificar esse fígado. Não é normal a pessoa sentir um gosto diferente do multicatal. A suplementação quântica é maravilhosa. Se existe alguma reclamação, é disfunção do organismo do paciente. Reequilibre isso, para que ele possa se beneficiar desse multivitamínico maravilhoso. Isso, multicatal. Então, nós falamos aqui do VitaCard, estamos falando de inflamação crônica. Você consegue reequilibrar totalmente com a suplementação quântica da Catal Medic. VitaCard é o primeiro, Multicatal é o segundo e Articatal. Por que que eu escolhi o Articatal? Pessoal, eu tenho tanto sucesso com o Articatal, eu faço vários atendimentos também. Desculpe. E algumas situações, assim, que às vezes as pessoas me pedem muito para fazer o atendimento, e eu sei que aqui hoje na live tem várias pacientes, vários profissionais que eu oriento com respeito a isso. O Arte Catal é uma bênção de Deus. Ele recupera todas as articulações. A composição do Arte Catal, ele não apenas trabalha na questão da dor articular. Lembra? Síndrome de túnel do carpo inflamado, lembra que todo o seu corpo nós temos articulação. Olha que interessante. O que tem dentro do Arte Catal que faz dele tão poderoso? Paciente com 92 anos, artrose degenerativa. Você sabe o que é isso? O corpo não produz mais. Arte Catal retirou a dor dessa paciente em uma semana. É lógico que eu expliquei para ela que essa situação era uma reconstrução. Por 3 meses, ela usa a dose recomendada e após os três meses, gente, 92 anos, não vai mais produzir. É lógico que nós precisamos suplementar, ainda mais. Por isso que, após os 3 meses, lembra da replicação celular, órgão e tecido um pelo outro? A cada 3 meses nós fechamos essa replicação. Após os 3 meses, pessoa idosinha como essa de 92 anos, ela pode usar dia sim, dia não. De preferência todos os dias, para nunca mais ela sentir aquela dor horrível da artrose. Colágeno tipo 2, uma proteína pura, não desnaturado, vitamina C, D3, magnésio, manganês, selênio e zinco. Ele reequilibra as articulações e elimina a dor de maneira muito rápida. Mas o ciclo celular de replicação tem que ser respeitado. Mobilidade e flexibilidade das articulações em qualquer disfunção relacionada com articulação. Combinado? Vamos para as dicas de emagrecimento. Eu trouxe aqui 4 dicas para você que funcionam. Eu amo esse multicatal. Vou ter energia para ir para a festa depois. Muito bem. Quando a gente fala em emagrecimento, nós que trabalhamos na área da saúde, a gente percebe a inflamação do organismo da pessoa obesa. Não só a inflamação, mas como que as toxinas daquela obesidade, elas afetam o sistema nervoso central, o humor dessa pessoa e acaba prejudicando toda a família. Magcatal, nós sempre começamos pela peristalse intestinal. Eu sempre, quem é meu aluno aqui sabe,
Eu respeito o projeto que Deus colocou dentro de nós, o laboratório, o ser humano, esse universo celular. Se você reequilibra a peristalse intestinal, e por que o Mag-Catal ele consegue fazer isso? Em todo o tecido muscular do nosso organismo tem receptor para magnésio. O Mag-Catal, ele supre, ele reequilibra todas as fibras musculares. Ele recupera a peristalse intestinal. Então, esse paciente, ele vai não só eliminar o bolo fecal, mas ele vai aumentar a absorção de vitaminas e minerais que ocorre no intestino delgado. Olha a importância na questão do emagrecimento. Esse paciente precisa estar bem alimentado. Essas células precisam estar nutridas para que ele consiga fazer uma redução calórica, um jejum intermitente, uma reeducação alimentar. O Magcatal me dá a segurança de que eu vou reequilibrar os enterócitos intestinais, todo esse intestino, corrigindo a absorção de vitaminas e minerais no intestino delgado. Eu garanto esse aporte de tudo que ela ingerir, o organismo vai estar absorvendo, certo? Ativa mais de 300 reações enzimáticas. Olha o reequilíbrio do laboratório humano. Toda musculatura tem receptor para magnésio. Lembra? Miocárdio, não. Miocárdio, coração, é outra frequência que atua, mas todas as outras musculaturas são beneficiadas pelo Mag-Catal. Observa isso. O Mag-Catal, ele tira memória de adiposidade celular. Sabe o que é isso? As células, elas escutam. Como que elas escutam? Quando você verbaliza maldições, palavrões, coisas ruins, seu cérebro te obedece e libera neuropeptídeos tóxicos que vão parar no seu órgão mais fragilizado. Tá blindado. Certo? Então vamos usar essa suplementação quântica, e nós vamos ver outras aqui, para virar a chave, para trabalhar no positivo, independentemente do biocampo de outras pessoas. Quando você tira a memória de adiposidade celular, ou seja, as células então escutam, elas têm memória. A criança que foi muito obesa, os adipócitos, eles têm memória celular. E as células também emitem luz. Função muscular e nervosa e controle da glicose no sangue. É tudo de bom. Se nós controlamos a glicose no sangue, os picos, não é acionado ali aquele depósito de adiposidade, sem falar das reações enzimáticas. Magcatal, ele é um mineral nobre que deve ser ingerido. Olha, a defasagem no organismo das pessoas é muito grande. Magcatal no emagrecimento. Acompanha comigo a minha linha de raciocínio, que você vai observar como que funciona. Então, aqui, outras atribuições, outras aplicabilidades com sucesso, viu? Com sucesso do Mag-Catal. Mas o nosso foco aqui hoje é o emagrecimento. Segunda dica de emagrecimento. Então, você aumentou a absorção de vitaminas e minerais com o Mag-Catal, você aumentou a produção de neurotransmissores, dopamina, serotonina, GABA. A maior produção é ali no intestino como um todo. Nervo vago pega essa produção e leva para o cérebro. Aumentou a absorção de vitaminas e minerais, aumentou a produção de neurotransmissores. Eu vou manter esse paciente calmo, positivo, no foco do emagrecimento. Depois que você realizou essa primeira ação intestinal, nós precisamos alimentar as bactérias do bem, as bactérias intestinais do bem. É por isso que Nulivita entra aqui. Não só porque são fibras pré-bióticas e alimentam as bactérias do bem, mas ela dá
Saciedade. Diminui também o índice glicêmico e eleva o sistema imunológico. Olha que maravilha a junção do Magcatal com Inulivita. E aqui à sua direita, você está vendo aí que a imunidade começa nos intestinos, meio ou um scopezinho antes do almoço e antes do jantar. Com pouquinha água, ok? Perceba que dá saciedade. Eu quero que você entenda que tudo que nós fazemos, nós que somos da área da saúde, nós precisamos pensar na integralidade. A chamada para essa aula de hoje foi o reequilíbrio, a saúde e a integralidade feminina. Então, todos os protocolos, todos os tratamentos, eles precisam ser feitos com muita responsabilidade. Por isso que nós começamos pelo mais importante, pelo intestino. Quando você corrige toda a flora intestinal, quando você corrige a desbiose, a peristalse, o emagrecimento, ele acontece muito rápido. Dica 3. Olha que fantástico o que nós temos hoje na Catal Medic, o NutriBalance, que pode substituir até 2 refeições. Olha, quem já faz o jejum intermitente, geralmente o último lanchinho ele faz ali pelas 19 horas, né? Ou 17 horas, e ele não toma o café da manhã, ele ingere bastante água para se manter hidratado, bastante chás. Existem vários chás maravilhosos, a gente vai ver aqui como que ajuda no emagrecimento, né? E aí, o lanche da tarde pode ser substituído pelo NutriBalance, porque ele é completo. Olha quantas vitaminas e minerais nós temos dentro do NutriBalance. Então, o organismo, ele vai ficar protegido, alimentado. Não só isso, essa tecnologia K-Factor, também o colágeno hidrolisado, porque quando nós emagrecemos, nós precisamos pensar na elasticidade e resistência da pele. Nós queremos emagrecer com saúde. O ácido láurico, que é idêntico ou muito próximo ao leite materno, a primeira vacina que a gente recebe. Então, olha o sistema imunológico sendo beneficiado com o NutriBalance, NutriBalance, redução na gordura corporal. Ácido láurico também gera energia e evita o acúmulo de gordura. Tá vendo como que funciona? Como você pode potencializar o emagrecimento? O whey protein atua na massa muscular magra, também dá saciedade. Farinha de maracujá, maçã e laranja acelera o metabolismo e impede a absorção da gordura. Nós temos aí mais fibras pré-bióticas e também a diminuição da gordura abdominal, perigosíssima, que acaba entrando aí como gordura visceral, a semente de chia. A gordura visceral, ela acaba ocasionando esteatose hepática e muitas outras disfunções. Deve ser combatida rapidamente. E fornecimento de energia e recuperação muscular. Percebeu que protocolo maravilhoso? Eu amo chá. Você gosta de chá? Eu gosto muito de chá. A sensação que eu tenho é que ele me acalenta, ele me pega no colo. Eu deixo ele morninho, nem muito quente, nem gelado. Eu não gosto. Quando eu faço chá morninho, é como se ele me desse uma saciedade. É é um acalento interno. E o equilíbrio, ele é fantástico. Ele ajuda muito no emagrecimento. Esse é o protocolo que eu passo para vários pacientes e para os profissionais da área da saúde, para eles realizarem também com seus pacientes. O que que tem dentro do equilíbrio? E o gosto é maravilhoso, é maravilhoso. O chá verde, que tem as catequinas, que aceleram o metabolismo e a queima de gordura, a carqueja, que é maravilhosa para controlar a glicemia, combate retenção hídrica, olha o inchaço, e diminui o colesterol ruim. Olha a saúde desse terreno biológico. O mate verde, que tem ação termogênica
e também acelera a queima de gordura. Gengibre, que estimula as enzimas do fígado, elimina toxina. Percebeu que é uma junção de suplementação juntamente com o chá? E tem também aqui o NutriBalance. Pessoal, esse é um protocolo que funciona no emagrecimento. O seu paciente não vai sofrer. Nós temos vários componentes aqui que vão fazer com que ele consiga emagrecer. Comece por você. Experimente esse protocolo. Aí depois você conta aqui pra gente quantos quilos eu emagreci com o protocolo da suplementação quântica da Catal Medic, que a Dulce me ensinou. Mag Catal, óleo intestino e Nulivita NutriBalance e o equilíbrio. É fantástico, sabe por quê? Porque nós cercamos de todos os lados. Nós pensamos em todas as situações importantes e saudáveis para que esse emagrecimento ocorra e permaneça. Esse é o ponto em questão. O paciente vai se acostumar. Nós temos vários componentes aqui que atuam na estabilização do reequilíbrio, da reeducação alimentar. Vocês que são nutris, eu vi aqui várias alunas minhas que são nutris, olha a importância desse protocolo. Vamos falar sobre essa disfunção que afeta muitas mulheres? Perceba o seguinte, a minha energia, ela não cai, ela se mantém estável. Olha, eu vou te mostrar uma situação aqui que eu tenho certeza que se eu não fizesse uso dessa suplementação, eu estaria nessa estatística aqui. Quais as causas da depressão? Nós temos que levar isso em conta? É lógico que sim. A etiologia da disfunção, ah, fatores físicos, envelhecimento, uso de álcool, de drogas. É lógico que nós temos que individualizar o protocolo. Nós vamos fazer aqui um protocolo de maneira geral, ok? E quais os sinais? São terríveis. Eles são disfuncionais. A depressão é algo que ninguém deseja, mas ela se apodera da vida, do corpo, da mente das pessoas. Você já teve depressão? Eu já tive depressão. E eu sou muito grata que Deus tenha permitido que isso ocorresse para que eu entendesse plenamente o que é a depressão. Eu já tive depressão e tive síndrome do pânico há muitos anos atrás, quando eu não tinha esse conhecimento quântico. É daí que vem a minha gratidão, independentemente. A gratidão de sentir na pele a resolução desses problemas. Detalhe, eu nunca mais tive. Nunca mais. Principalmente porque agora eu uso essa suplementação. Algo que eu quero chamar a sua atenção, eu encontrei vários trabalhos científicos sobre essa realidade que eu quero alertar você. Depressão e estresse. Existe um endofenótipo? Então, esse estudo especificamente que eu trouxe aqui, ainda ontem uma profissional da área da saúde me pediu ajuda com a mãezinha dela, que já está com a idade bem avançada, e está tendo uma atrofia do hipotálamo, do cérebro como um todo, e sem saber a história familiar dessa idosinha, eu abordei esse assunto aqui com a profissional da área da saúde. É por isso que nós nunca podemos nos colocar no papel de juízes. Aquela pessoa que é muito agressiva, é muito briguenta, e ela não se dá bem com os outros. Tente enxergar a dor emocional da bagagem desta pessoa. Trauma infantil pode ativar a hiperatividade do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, sistema neuroendócrino, que regula a resposta do corpo ao estresse. E nessas situações, muitos antidepressivos químicos, padrões, eles não funcionam. Muito paciente usa medicação química para depressão e continua se afundando cada vez mais na tristeza,
no desespero e na falta de esperança. Maus tratos na infância podem levar a desequilíbrio no funcionamento desse eixo neuroendócrino. Dependendo da idade, a idade emocional que a criança tinha para digerir aquela situação, dependendo da exposição subsequente de fatores estressores, o grau e o padrão do distúrbio desse eixo, eles podem ser perpetuados. Aumenta marcadores inflamatórios. Aumenta a expressão de genes que codificam as citocinas pró-inflamatórias. Olha que interessante, esses traumas, esse grau de estresse, aqui fala sobre a perda de um genitor na infância, e eu passei por isso. Meu pai morreu, eu tinha 10 anos, e até então eu não tinha tido contato com a morte, isso nem passava pela minha cabeça, e eu passei por todo esse processo, essa falta, essa ausência que gerou muita dor dentro de mim. Eu tenho certeza absoluta que se eu não usasse essa suplementação, eu estaria aqui dentro dessa estatística, desses vários trabalhos científicos. Vinculado à presença de um polimorfismo na região do gene transportador de serotonina, ao histórico de abuso ou abandono na infância. Esses fatores juntos se associam a um endofenótipo considerado vulnerável à depressão. Vamos reequilibrar, vamos ressignificar essa bagagem emocional que muitos de nós vivenciamos. Como que a gente consegue ajudar essa criança ferida que ainda mora dentro, ainda vive dentro, ainda grita dentro de muitos adultos? Nós começamos com qual suplementação quântica? A primeira coisa que você tem que ter em mente é essa importância. Aminoácidos essenciais que o corpo não consegue produzir. Nós estamos olhando para o laboratório celular, como reequilibrar, o projeto, como ele funciona. Visto que o nosso corpo não produz alguns aminoácidos essenciais, nós temos que obtê-los através da alimentação. Mas a alimentação, nós sabemos o quão precária, o quão depletada está em termos de aminoácidos, vitaminas e minerais. E qual a importância desses aminoácidos? Formação e construção de proteína, de tecido, músculo, hormônios. Nós mulheres somos por hormônio. E enzimas. Então, todos esses aminoácidos essenciais, é por isso que eu trouxe aqui para você um que eu trouxe a minha farmacinha de casa. Eu trouxe aqui, ó, eu tô em um cômodo aqui da minha casa e eu peguei no meu armário toda a suplementação quântica que eu tenho aqui. Eu já te mostrei o multicatal, que eu não fico sem. Eu não funciono sem o multicatal. Já experimentei outros, tá? Outras suplementações. Não é igual. Não tem a tecnologia. Não adianta, tá bom? Olha esse daqui, gente, o BCAA, que é a leucina, isoleucina e valina, a importância desses aminoácidos essenciais, tá? Eu só quis mostrar para você saber que nós temos um produto específico. Talvez numa próxima aula a gente possa abranger sobre os outros também. Quem se beneficia desses aminoácidos essenciais? Todo ser humano, idoso, praticante de atividade física, pessoa com carência imunológica, dificuldade de absorção. E como que a gente consegue suprir isso no nosso organismo? Vital Zen. A gente costuma divulgar o Vital Zen como reconstrutor, reequilibrador da rede neural. Mas olha, é um pool de aminoácidos que não só reconstrói a rede neural. A valina, L-valina, ela atua diretamente no estresse. A L-glutamina, na memória, no humor, neutraliza excesso de ácido lático na musculatura. O L-triptofano, ele reequilibra depressão, ansiedade,
compulsão alimentar. E o selênio? Gente, ele é um cofator essencial para a glutationa peroxidase, que é uma selenoenzima. É dependente de selênio. Recupera a glutationa, que é um antioxidante endógeno. Então, não é só questão emocional. Essa química do organismo, ela também pode ser melhorada e modificada. Olha a ressignificação da história da nossa vida pela parte bioquímica. Olha que interessante. E o cálcio reequilibra funções neurais e o fluxo de sangue. O magnésio entra em 300 reações, impulso nervoso, memória, aprendizado e é o maior ansiolítico natural que existe, além da B3, B6, B12 e da vitamina C, que entra aqui como antidepressivo e também debela compulsão mental. Então, esse que eu vos apresento é o Vital Zen. Todas as noites, eu e meu marido, nós ingerimos aqui as 4 cápsulas do Vital Zen. Sabe por quê? A demanda cerebral é muito grande. É o que eu te falei no começo da aula. Como tem adulto que não suplementa. É por isso que muitas pessoas se arrastam com vários problemas e cada vez mais agravando a situação. Olha que interessante a questão da absorção de nutrientes. Nós falamos aqui sobre o intestino delgado, mas também sobre uma produção importante no estômago do fator intrínseco, que é muito importante para a absorção da B12, as interações entre a microbiota intestinal e o cérebro e o intestino controla o cérebro, por tudo que nós já comentamos sobre a produção de neurotransmissores, sobre a peristalse intestinal. Olha a importância de você incluir na situação aqui da depressão também, não só o Vital Zen, que é cabeça, mas também o Mag Catal, por causa desse eixo intestino, cérebro, nervo vago. Ele entra fortemente nessa situação. Percebeu? Uma suplementação, o benefício abrangente que ela promove no seu organismo. Em algumas situações específicas, eu acrescento aqui no protocolo da depressão um suporte, um aporte maior de glutamina, principalmente nessas situações aqui, na presença de doenças inflamatórias intestinais, como a colite, a doença de Crohn, e em algumas situações específicas de viroses. Lembra? ah, o básico mantém a homeostase. Quando existe uma disfunção, eu preciso aumentar a suplementação. E Glutamed da Catalmedic não tem só glutamina, mas também tem ABC6. Vamos falar um pouquinho aqui sobre. Deixa eu ver aqui como está meu tempo. Ok. Uau, o tempo voou. Preciso falar mais rápido. Cardiopatia feminina. É lógico que esse protocolo aqui a gente pode tratar homens, mulheres, né? Mas aqui especificamente sobre esse momento especial do mês de março. Você mandou o seu link para os seus amigos aí, para 3 amigos, para que eles possam também participar. Quem sabe um deles ganha uma vaga para o método 4D, esse curso maravilhoso que ensina tudo sobre a suplementação quântica da Catalmedic, todo o conhecimento quântico que nós precisamos para reequilibrar as disfunções. VitaCard, é lógico, ele não poderia faltar nessas cardiopatia feminina. Lembra da ação abrangente anti-inflamatória, não só no aparelho cardiocirculatório, também Yang Plus. Eu trouxe essa joia para você conhecer melhor. E eu quero que você atente para esses detalhes aqui. O que nós temos dentro do Yang Plus? Nós temos todas essas vitaminas do complexo B, mas nós temos resveratrol, puríssima qualidade. O que o resveratrol ele faz em cardiopatias? Como que ele age? Ele reduz a pressão arterial,
diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, protege contra a aterosclerose, diabetes, agregação plaquetária. Ele inibe a proliferação celular e eleva o vasorrelaxamento. Mas nós ainda temos o ácido hialurônico e aonde tem tecido conjuntivo, nós temos ali atuando o ácido hialurônico. E eu trouxe aqui para você um recorte do miocárdio, comprovando aqui o tecido conjuntivo riquíssimo em ácido hialurônico. Olha a importância de nós suplementarmos nas cardiopatias o Yang Plus. Combinado? Então, aqui fala sobre o tecido conjuntivo, que é um tecido de sustentação que liga os tecidos, mas ele também protege e defende os componentes ali, fortalece, participa no sistema imunológico, na cicatrização, em cardiologia e angiologia. Olha que fórmula maravilhosa. Vamos falar aqui sobre a insônia, insônia em mulheres. Eu coloquei o Vital Zen e eu quero te mostrar um outro lado da valina que inibe a insônia, reequilibra o sistema nervoso e também a B3, a B6, a B12 entra na produção de melatonina. É por isso que todas as noites eu uso o Vital Zen e eu também uso o Mag Catal, porque ele relaxa e acalma, porque o meu cérebro à noite ele não quer parar de pensar. As ondas elétricas, eu tenho mil ideias. Geralmente quando eu deito no travesseiro, as ideias fervilham e o sono é muito importante para que ocorra a faxina ali nas placas beta-amiloides, para que nós consigamos reverter qualquer processo degenerativo. E olha outras aplicabilidades aqui do Vital Zen relacionado então com esse assunto da insônia. Ele refaz a rede neural, mas também é o primeiro que eu indico quando algum paciente cogita a possibilidade de suicídio. Ele é o mais poderoso que nós temos para afastar essa ideia da mente das pessoas. Lembrando você que ele, já que ele refaz a rede neural, ele tem que entrar no protocolo do Alzheimer, do Parkinson, da síndrome de Down e do autismo. Criança com 30 quilos que consegue engolir cápsula, por favor, inclua essa poderosa suplementação no protocolo. E aqui eu quero esmiuçar com você sobre o Magcatal, a importância do dimagnésio malato, porque ele combate a insônia, ele relaxa músculo, acalma o sistema nervoso. E o taurato de magnésio, qual é a importância dele? Olha esse detalhe. Ele facilita a transição para o sono profundo e reparador. O taurato regula o ciclo do sono, diminui a latência, ou seja, o tempo que leva para adormecer, e reduz os níveis de cortisol. E o bisglicinato, como que ele atua na questão da insônia? Ele regula a melatonina, ele reequilibra o ciclo circadiano, aquele ciclo que o cérebro, ele se lembra que está na hora de liberar melatonina. A pineal precisa liberar a melatonina e o magnésio ele entra estimulando isso. Reequilibre o seu ciclo circadiano com o Magcatal e todas as outras possibilidades vão ser encaixadas no seu organismo. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês todos aqui. Nós vamos ter outras aulas. Aqui tem as minhas redes sociais, o Instagram, o YouTube. No YouTube eu coloquei vários casos impossíveis que foram reequilibrados com o conhecimento quântico. E no Instagram, é um Instagram profissional, com algumas pitadas de pessoal, onde eu entrego 100% do meu conhecimento de 18 anos. E você sabe por quê? É por causa disso daqui, olha. A maior lição da vida não é o ato da aprendizagem, e sim
colocar em prática o que aprendeu. Tudo que você aprendeu aqui hoje, ajude as pessoas, ajude os seus pacientes. Comece com você. Reequilibre esse laboratório fantástico que Deus colocou dentro de você. Ressignifique toda aquela bagagem emocional. Nós podemos viver de maneira saudável e feliz, independentemente de qualquer situação. Gratidão, pessoal. Gratidão, Catalmédic.